Olá, amigos da TV SC, grande abraço para você que nos acompanha pelo canal 9 da NET. Está no ar mais um Café com Fatos, o nosso encontro de todas as quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, destacando aquilo que é notícia, falando das coisas do ABC, com foco voltado especialmente para São Caetano do Sul. Muito obrigado a você que nos acompanha, nos honra com a sua audiência. Vamos juntos pelos próximos 60 minutos discutir o que é notícia no nosso dia a dia, com a sua participação pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Facebook. Você interage conosco o tempo inteiro aqui na TV SC e também para a internet em qualquer parte do Brasil e do mundo, na nossa parceira de conteúdo, a Web TV São Caetano. Comigo, o Café com Fatos está começando. Vem pra cá, vem comigo e com o Leandro Amaral, que está postos aqui. Oi, abraçar Dilma Rousseff hoje. Olá, Leandro, boa noite. Muito boa noite, Anderson Afonso. Muito boa noite aos amigos da TV São Caetano. Mais uma vez um prazer muito grande, diretamente de São Bernardo mesmo, viu? A gente fala que o Café com Fatos é pé quente, é notícia quente em primeira mão e tem sido assim. Agora, todas as quartas-feiras aqui pela TV São Caetano, nossa parceira de conteúdo, como o Anderson destacou, Web TV São Caetano, e notícia fresquinha vindo de São Bernardo, mas que interessa a toda a região e, claro, a todo o país. De ultíssima hora, a presidente Dilma Rousseff desembarcou hoje à tarde em São Bernardo do Campo, e digo ultíssima hora, Anderson, porque não estava na agenda oficial. Tanto que até ao longo do dia, Anderson e eu trocávamos mensagens pela rede social, e o Anderson até alertava: olha, Anderson, ô Leandro, tem certeza da agenda? Porque não consta na agenda oficial. Constavam 2 itens na agenda, justamente os 2 aqui no estado de São Paulo, evento em São Carlos, evento em Piracicaba, tanto que no horário previsto para Dilma chegar em São Bernardo, às 3h30, ela falava ainda em Piracicaba. Ela estava fazendo discurso no interior em São Carlos, entregando casa do lado do Geraldo Alckmin, e o Geraldo dizendo que eles não competem em programas de iniciativa pública, eles só se complementam, quer dizer, quase se abraçaram e se beijaram lá, o PSDB e PT. Hoje e a Dilma chamando o Alckmin de parceiro, só queria saber quem é mais parceiro da Dilma, se é o Alckmin ou o Eduardo Cunha. Mas como ela não deu espaço para a coletiva hoje, então não tivemos a chance de perguntar. Aliás, então o evento que era para ter iniciado às 3h30, foi começar, Anderson, quase 6 horas da tarde. O presidente Dilma começou a falar 5h54 da tarde e olha, foi um dos discursos mais longos, se não o mais longo da presidente Dilma desde o início de toda essa crise política. Cronometrados no relógio, 47 minutos em que a presidente Dilma falou. Desses 47, diretamente sobre o impeachment, foram 15 minutos. Uia. E para quem conhece a presidente Dilma, sabe que ela gosta de falar tudo menos da questão política. Ela fala do Minha Casa Minha Vida, fala do Bolsa Família, enfim, mas de impeachment, dessas coisas, ela não gosta de falar, até por questões de não entrar na chamada agenda da oposição. Mas eis que hoje um evento todo preparado no pavilhão Veracruz, em São Bernardo, cerca de 1.500 trabalhadores do chamado MPA, o movimento dos produtores ou dos pequenos agricultores. Então, um evento ali todo com a base da Dilma Rousseff, tanto que em vários momentos, Anderson e telespectadores, tínhamos gritos de guerra, como não vai ter golpe, que ali era o braço da militância da presidente Dilma, que ali estava a base de sustentação da presidente Dilma. Enfim, um evento recheado de mensagens tanto à classe opositora da política, em especial ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o mesmo evento em que ontem o ex-presidente Lula fez questão de participar. É verdade. Foi nesse evento que ganhou destaque no noticiário que, por exemplo, o ex-presidente Lula falou sobre as pedaladas fiscais, né, irregularidades que foram cometidas aí, segundo o Tribunal de Contas da União, no governo Dilma Rousseff, vem acontecendo inclusive nesta gestão, segundo apontamentos mais recentes, e que seriam o estopim aí para iniciar um processo de impeachment. Diz que ela faz sim pedaladas fiscais, mas para pagar Bolsa Família, para pagar Minha Casa Minha Vida, e a presidente da República reiterou esse discurso hoje em São Bernardo, repetindo, para uma plateia, para a claque, né? Para os 9% que acham que o governo está bem, né? Porque se ela falasse em público, teria certamente reações muito diferentes das que teve hoje, não é? Isso, agora já estão chamando até de pedaladas sociais, Anderson, para ter uma ideia, porque a presidente Dilma, em alto bom som, falou exatamente isso,
que a oposição tenta a tudo quanto é custo e a tudo quanto é preço encontrar alguma irregularidade na sua gestão, não encontra porque ela não cometeu, segundo ela, nenhum equívoco, não fez nenhum mau uso do dinheiro público e ela quer saber quem hoje no país tem a moral e a biografia para apontar qualquer irregularidade na gestão dela. Claro, a Dilma está colocando em prática a estratégia do governo, do Palácio do Planalto, de tentar comparar-se a Eduardo Cunha e minimizar ou descaracterizar quem pode dar o pontapé inicial à tramitação do impeachment no Congresso, tendo em vista que Eduardo Cunha é apontado aí como sendo detentor de uma mina de ouro na Suíça, onde a mulher dele conseguiu a proeza, ou teria conseguido, de gastar mais de $500 milhão em pouco menos de 2 meses aí. É isso mesmo. Olha, e fora o evento Dilma Rousseff, que movimentou a região do ABC nesta quarta-feira, quero chamar a atenção também para outro fato que assustou a região do ABC. Na divisa entre Santo André e Mauá, um incêndio após uma explosão na fábrica da Braskem, que fica dentro do polo petroquímico do ABC. 5 feridos, segundo nota oficial da empresa, e feridos leves, segundo as primeiras informações, com 1 dúzia de viaturas do Corpo de Bombeiros mobilizadas para ir até o local apagar as chamas. As chamas foram controladas. O incêndio começou logo depois de uma explosão muito forte, por volta de 4h30 da tarde, que assustou os moradores do entorno. Inclusive a gente tem imagens aqui de vídeos gravados. Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Vamos lá. Então, essa é uma das imagens que a gente tem, a gente vai mostrar outra já já. Esses vídeos estão rodando a rede social. Ó, vamos ouvir uma reação na hora que aconteceu, olha lá. Essa não tem áudio. Essa não tem o áudio, só a imagem, olha lá. Né, o momento em que o incêndio ocorria, as chamas estavam altas, minutos após a explosão. Do lado direito ali, você vê aquela chama maior, não é do incêndio, aquela lá é o flare, que é o motivo, inclusive, de muita polêmica ali no entorno, né? É o equipamento de segurança do polo petroquímico e que assustou os moradores ali do entorno, de Santo André, de Mauá, inclusive um pedaço do pessoal da Zona Leste ali, na segunda-feira, né? No dia do feriado de Nossa Senhora Aparecida, muito barulho e essa chama muito alta, né, indicando algum problema, e a própria Braskem depois soltou uma nota oficial dizendo que houve realmente uma instabilidade operacional. Foi esta, tecnicamente, a expressão utilizada pela Braskem para o que ocorreu na segunda-feira. E hoje, um problema ainda mais sério, que certamente será motivo de apuração, de verificação com mais detalhes, e que chama a atenção de todos, mas repito, oficialmente 5 feridos leves depois dessa explosão no polo petroquímico do ABC, que assustou todo mundo nesta quarta-feira, viu, Leandro? Nossa, as imagens pressionam realmente, viu, Anderson? Imagens que toda vez chamam atenção, mas parece que os últimos relatos são mais impressionantes nesse aspecto. E só mais um rápido detalhe, Anderson, aí uma notícia diretamente aqui aos moradores de São Caetano. Na semana passada a gente falou rapidamente sobre o assunto, até porque seria votado em apreciação decisiva na sessão de ontem na Câmara, a questão da proibição do uso do Uber pelos taxistas aqui na cidade. Então foi a primeira votação na terça. Ontem parecia caminhar para uma votação tranquila e aprovar-se então a proibição, que depois passaria pela assinatura do prefeito Paulo Pinheiro. Porém, deu problema nos bastidores, tanto que o próprio autor do projeto, o vereador Paulo Botura, pediu vistas e o projeto foi adiado por uma sessão. Na manhã de hoje, teve reunião na Prefeitura de São Caetano, envolvendo o prefeito Paulo Pinheiro, envolvendo grupo de taxistas da cidade, envolvendo o próprio Paulo Botura, e parece que o consenso ainda não chegou. Ainda não se sabe como vai ser feito, mas parece que uma coisa ficou clara, viu, Anderson? Não vai ter mais a proibição do Uber em São Caetano. Há uma expectativa de, na pior das hipóteses, fazer uma flexibilização. Então a Câmara aprova o projeto, mas coloca uma emenda, coloca uma possibilidade de, em determinado momento, o prefeito, se assim achar oportuno e conveniente, pode regulamentar a utilização do Uber. Ou seja, a proibição que deu polêmica no Rio de Janeiro, deu polêmica em São Paulo, tanto que o Fernando Haddad fez uma apresentação de projeto diferenciado a ponto de regulamentar a utilização do aplicativo. Talvez São Caetano pudesse pegar o exemplo de São Paulo, né, e fazer a regulamentação. Exatamente. Como a capital fez. Né? E o prefeito Paulo Pinheiro disse exatamente nessa linha, Anderson, que vai levar
ao tema ao consórcio para ver como é que vai ser deliberada essa questão no âmbito regional para que São Caetano não fique diferente de outros municípios aqui do ABC. É isso aí. Esse é o Café com Fatos. Notícias quentes, café quentinho para você que nos acompanha aqui pela TV SC, no canal 9 da NET e em qualquer parte do planeta pela Web TV São Caetano. Vamos apresentar o nosso convidado dessa noite. Vamos falar com alguém que vive o dia a dia do país como empreendedor, como pé no barro mesmo, né? Tá no dia a dia, enfrentando os problemas. Vamos falar aqui de crise, mas vamos falar aqui de como enfrentar esse momento difícil que o país vive. Representa um setor importante da economia. Estamos falando dos panificadores, das padarias. O CIPAM é o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do ABC e que tem como presidente um homem que tem vivência no dia a dia de São Caetano do Sul também. Tem um estabelecimento dos mais famosos aqui, a Padaria Nova Brasília, na Rua Amazonas. Antônio Carlos Henriques está conosco, conhecido Toninho. Obrigado pela presença, Toninho. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite, Leandro. É um prazer estar com vocês novamente. Só peço desculpas pela minha rouquidão, que está meio afônico aqui. Mas é sempre muito bom poder vir aqui conversarmos um pouquinho sobre o setor da panificação na nossa região do Grande ABC, que tanta gente gosta. É isso aí, muito legal. E falar com o Toninho aqui num momento também especial, porque esta semana é comemorado o Dia Mundial do Pão. Dia 16 de outubro, portanto, depois de amanhã, o Dia Mundial do Pão. Esse produto que está presente na vida de milhares e milhares de pessoas e as padarias fazem parte do dia a dia das pessoas, né? Então o Toninho vai falar um pouquinho sobre isso. Tem alguma data que remeta, algum fato histórico que explique o porquê o 16 de outubro, Dia Mundial do Pão, Toninho? Na verdade não, Anderson. Nós combinamos com a data de 16 de outubro pelo fato de também estar sendo feito nesse dia o Dia Mundial da Alimentação. E como o pão é um dos produtos mais básicos do dia a dia da alimentação das pessoas, então ficou bom para que esse dia também fosse o Dia do Pão. E eu acho que ficou bem. Isso é a nível mundial, né? Porque nossa entidade, inclusive, pertence a uma entidade mundial que é o IBC, União Internacional de Bakers e Confeiteiros, Panificadores e Confeitaria. E realmente a gente tem nessa organização, a organização onde ela determina, onde a gente discute as datas mundiais que vão a todos os países do mundo, em todos os cantos desse mundo aí, tanto na parte da Ásia como na Europa, América Central, América Latina, enfim, em todos os lugares. Então, acho muito legal porque é uma imagem que, com certeza, alguns telespectadores vão estar vendo em algumas padarias, não em todas, que é impossível conseguir chegar a todas, alguns cartazes onde falam um pouquinho do Dia Mundial do Pão a nível mundial, a nível de todas as entidades do mundo que levam esse material, levam esse trabalho. Pois é, e o Leandro não era nem nascido, mas o Brasil já viveu períodos de inflação, hiperinflação, né? E o pãozinho foi um dos símbolos, né, da questão econômica no Brasil antes que a gente tivesse a estabilidade da economia, né? E agora com o aumento dos preços, com a inflação voltando aí, não a níveis como a gente tinha na década de 80, mas a níveis muito maiores do que a gente teve aí durante alguns anos, o pãozinho voltou a ser símbolo. Então a gente pegou o preço da energia, preço da água, aí você pega o preço da gasolina e o preço do pãozinho, né? Toninho, vocês são vilões de novo, hein? Os donos de padaria estão aumentando o preço do pãozinho de novo, Toninho? Ah, não, Anderson, pelo menos que eu saiba, não. Ainda não? Ainda não. Ainda não. Porque, na verdade, assim, até um pouco tempo atrás, a farinha, né, vamos dizer assim, era um dos itens mais custosos, que mais custava na receita do pão. Hoje em dia nós podemos dizer que não. Hoje nós temos com certeza na energia um dos vilões mais caros, vamos dizer assim, que mais custa para o setor da indústria da panificação. E subiu, hein, Toninho? Subiu muito. Então, na verdade, o que está atrapalhando o setor da panificação mais diretamente, e eu acredito que todos os setores econômicos, mas na questão da panificação, são todos os preços que são controlados pelo governo. Isso é o grande problema para nós. É água, é luz, é o gás, é a telefonia. O gás também subiu muito, é verdade. Bem então, assim, nós temos nesses produtos
o nosso maior custo para a produção dos pães. Vocês não repassaram para o consumidor ainda? Até porque, na verdade, nós não podemos repassar um preço que nós não... a demanda está muito retraída. Então, como é que você vai conseguir repassar preço de um produto que as pessoas não têm muito na linha ali, na cara delas, no dia a dia delas, que tenha tanto peso no custo do produto, que elas acham que é farinha. E o que não está errado, que deveria ser realmente a farinha, que deveria ser o produto que mais pesasse na receita. Mas, infelizmente, não é mais assim. Até porque eu posso fazer aqui um comparativo, só para vocês terem uma ideia. Na minha padaria mesmo, o meu custo de energia na minha empresa era em torno de entre 6.000 e 6.800 mês. De repente, hoje eu estou com mais de 12.000 de custo de energia. Dobrou. E pelo fato, não é que eu estou gastando mais energia, muito pelo contrário, eu estou diminuindo o que eu gasto de energia. O que aumentou foi realmente o custo dela. Então, quer dizer, e o pior de tudo isso, né? Nós sabemos que 50% disso é imposto. Pois é. Esse é o grande problema do Brasil. O grande problema do Brasil não é o custo dos produtos, mas aquilo que vai embutido dentro dos produtos, que é o imposto. E isso eu acho que está atrapalhando muito todos os setores econômicos do nosso país. Além dessa questão do consumo de energia, Toninho, em termos de números, o que é possível a gente salientar, até para ilustrar para quem está em casa, do diferencial, por exemplo, de 2014 para 2015 no setor da panificação? Olha, na verdade, assim, o final de 2014 já foi um final meio triste, né? Meio não, muito triste para o setor. E a gente sabia que, de alguma maneira, 2015 nós não íamos ter um ano tão bom assim. Porque os números já deixavam isso bem claro. É lógico que mudou muita coisa, eles reprimiram todos os aumentos em 2014, então a gente conseguiu levar isso um pouco até mais para frente. Mas quando eles ganharam a eleição, né, aconteceu que toda essa reprime que houve dentro, até as eleições serem feitas, veio tudo de uma vez só. Soltaram a boiada. Então, aí como é que faz? Como é que as indústrias, como é que as empresas conseguem administrar isso? Não é possível, não tem como administrar isso. E, sabe, e o pior disso é que a gente possa vir até ainda mais aumentos criando novos impostos, por exemplo, criando novas taxas, ou aumentando os impostos mesmo, que a gente sabe que da parte do ministro da Fazenda, né, Joaquim Levy, uma vontade enorme de aumentar esses impostos para buscarmos uma situação melhor para o país. O ministro da Saúde disse que a CPMF o brasileiro não vai nem sentir. É uma coisinha pequena, vai ser, né, viu? Uma dorzinha, nem vai sentir a dor. Será que não vai mesmo? Na verdade, eu acho que as pessoas, às vezes, mas eu não tenho conta em banco, então eu não vou pagar. Vai pagar igual. Vai pagar igual, porque, na verdade, esse preço vai para dentro dos produtos também. Então, as pessoas se enganam. Eu sou pobre, ou eu gasto esse produto e eu não vou pagar. Todos vão pagar. Inclusive, essa questão dessa propaganda que tem do presidente Paulo Scaff, aí eu não vou pagar o pato, ele está muito claro, muito falando ali, que todos pagam todos os impostos, seja no shampoo, seja no sabonete, seja numa calça, seja qualquer produto que ele venha consumir, que ele venha comprar, ele vai pagar. Aliás, é importante chamar a atenção também de quem nos assiste, que estamos aqui conversando com o Toninho, que é o presidente do CIPAM, mas também é um dirigente da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, representa a Fiesp em várias entidades importantes, portanto sabe exatamente o que está falando, né, Toninho? Sem dúvida, na verdade a gente acaba tendo aí um monte de representações, e na verdade na questão da Fiesp a gente da chapa eleita, né? Nós somos diretores eleitos, e além disso a gente tem uma representação na CNI, no COPEM, que é o Comitê da Micro e Pequena Empresa, onde a gente discute toda a questão das micro e pequenas empresas a nível Brasil. E eu, como tal, represento a federação lá na CNI, em Brasília. O que não é muito bom, né? Não? A responsabilidade é grande, muito né? grande, A briga lá é grande. É grande. Mas assim, eu acho que
nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Nós temos obrigação com o Brasil, temos obrigação com o setor da panificação e temos obrigação com a Federação das Indústrias. E aí tem uma coisa de perfil, né? O Toninho tem Você gosta de fazer isso, né? Adoro. Isso te motiva a fazer, né? Me encoraja. Porque para alguns podem, nossa, que dificuldade, que loucura, por que eu vou fazer isso? O cara tá lá brigando pelo setor, pelo país e se motiva fazendo isso. Isso é legal, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que se a gente realmente não tiver, estar numa posição dessas e não tiver pelo menos o ímpeto de defender aquilo que ele acredita, então não tem o porquê estar lá. Só para você ter uma ideia, esses dias eu estava em Brasília para buscarmos lá um trabalho para que não houvesse aumento de impostos. É um trabalho que a gente vem fazendo junto ao Senado, e havia uma audiência pública que falava sobre NR12, né? E foi só convidada a parte do trabalho, a parte do governo, e das indústrias ninguém estava lá representando. Eu, por acaso, estava lá e vi aquilo, e eu pedi para uma pessoa que estava nos assessorando lá para que eu pudesse falar, que era o senador Paulo Paim, que estava presidindo essa comissão, né? E aí, deixaram você falar? Deixaram. Era o uso da palavra. O uso da palavra, eu acho que... Você vai equilibrar o debate, né? Senão a coisa não funciona, né? Tinha tudo quanto era entidade forte lá, sindicatos, ONGs, Força Sindical, CUT, enfim, e a gente não viu. Mas não convidaram ninguém não, da indústria? Não, da indústria, ninguém. Nós fomos bico e falamos. Que coisa. Agora, Toninho, tem uma luz no fim do túnel para 2016? Porque muitos falam que 2015 já foi um ano difícil, ninguém tem dúvida nisso. O diagnóstico está muito claro. Agora, do remédio para isso, quando é possível retomar a aceleração da economia brasileira, quando é possível retomar o crescimento do país, e nada melhor do que quem está diretamente ligado à indústria para nos dar esse termômetro. Há uma perspectiva de um 2016 muito diferente do que foi 2015? Olha, eu sinceramente eu não vejo essa luz no fim do túnel, na verdade. Até eu vou falar aqui uma coisa assim que hoje tem duas coisas, uma boa e uma ruim. A boa é que o ano 2015 está terminando. E a ruim é que vai vir 2016, que a gente não sabe o que vai rolar. Mas assim, eu acredito no Brasil, continuo acreditando nesse país. Eu acho que nós já passamos muitas dificuldades, nós já passamos muitas crises fortes e nós conseguimos passar por elas. Mas eu acho que esse momento é mais um momento de credibilidade, de confiança das pessoas do industrial que querem investir nesse país e da questão do governo. Porque se nós conseguirmos passar essa questão de credibilidade e confiança da parte política, com certeza a parte econômica vai andar, que é uma maravilha. Essa história, impeachment, sai, não sai, pedalada, não vai, entendeu? Isso precisa resolver de uma vez por todas, né, Toninho? Eu acho que nós não podemos ter um país que nem esse, com mais de 200 milhões de habitantes, indefinido numa questão política e econômica. Então, eu acredito que se houver uma definição política rápida, esse país vai crescer rapidamente também. E a gente sabe que a nível mundial tem um monte de gente querendo investir no Brasil. Mas não investe, não é porque eles não queiram investir. É que ele não tem confiança. Será que eu vou investir? E depois, será que eu consigo tirar o meu dinheiro daqui? Não é nem questão de lucro ou menos lucro, é questão de confiança e credibilidade. Coisa que nós não conseguimos passar agora para ninguém. Nós não estamos passando nem para o povo, nem para o mais humilde povo brasileiro, a gente está conseguindo passar essa credibilidade e essa confiança. Então, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que... eu acredito que o primeiro semestre de 2016 vai ter muita dificuldade. O nosso setor vai enfrentar muitas dificuldades. Já caiu o movimento das padarias? Já. Caiu quanto? Você tem uma estimativa? Olha, nós estamos em torno, no mínimo 10% e Pelo o máximo de 20%. Pelo menos 10% caiu. No mínimo. Tá, isso estamos falando de 2015 comparando com 2014. Sem dúvida, sem dúvida. E esse mês para cá, o mês passado e esse, nós sentimos que há uma aceleração maior no consumo. Quer dizer, está diminuindo muito nessa aceleração de diminuição do consumo. Eu não sei se pelo fato de as pessoas já terem perdido o emprego e também já acabou aquele dinheiro que a reservinha que tinha. E
que também deu uma forte segurada no consumo. Nós temos um consumo aí diminuindo dia a dia. As pessoas que costumavam vir almoçar não estão mais almoçando, lógico, fora. Estão levando alguma coisa para comer. Okay. E aquelas que tomavam café nas padarias ou nos bares, também estão começando a fazer o café da manhã em casa. Diminuindo o custo, não está errado, lógico. Nós não queremos isso. Nós queremos que as pessoas voltem a consumir dentro da padaria. Nós queremos que os nossos clientes continuem a ter condições de vir gastar na padaria. Tanto que a gente fez um trabalho aí, que está aí nas ruas, nas multimídias, dizendo que compra na padaria, lá o negócio é melhor para comprar. Hoje, na verdade, é mesmo, porque a padaria ela conseguiu buscar um meio campo onde tem uma boa parte dos produtos com condições diferenciadas de muitos outros lugares, muito mais caras. Pois é, e ele acredita no Brasil mesmo, ele torce para a Portuguesa. Se o cara torce para a Portuguesa de Desportos, ele acredita na Portuguesa, não vai acreditar no Brasil? Com certeza, eu sou um fanático pelo Brasil e eu sou realmente torço pela luzinha. Mas é mais fanático pelo Brasil ou pela Portuguesa? Já foi mais pela Portuguesa. Já foi mais pela Portuguesa, mas eu sou mais fanático pelo Brasil. Esperança em 97, né? Verdade. Chegou a final do Brasileiro, chegou, era o Rodrigo Fabre, Timassi e depois nunca mais. Nunca mais. Mas eu acho que ela vai voltar para B, para nascer, né? E depois nós vamos galgar. Acho que tem um presidente agora bastante sério, pelo menos que eu tenho visto. E eu acho que podemos ter... Nem sei mais que divisão a Portuguesa está jogando. Está na C. Está na Série C. O São Caetano está na D, ó. Quem sabe faz o clássico. É verdade, mas eu acredito que nós vamos subir sim. É isso aí. Ó, antes do intervalo ainda dá tempo aqui da gente atender os nossos telespectadores. Tem gente participando aqui, mandando perguntas ao Antônio Carlos Henriques, presidente do CIPAM. Falando em crise, Toninho, João Pedro Maio, ele é estudante, está dizendo assim, ó, nesse momento de crise, é para ter cautela ou para ter mais trabalho? Qual é a receita nesse momento? Eu acho que tem que ter as duas coisas. Tem que ter um pouco de cautela naquilo que vai fazer, equilibrar e trabalhar um pouco mais. Eu acho que o trabalho é fundamental, pelo fato de que a gente sabe que no nosso dia a dia, principalmente no nosso negócio chamado padaria, é fundamental o trabalho, é fundamental porque você mexe com pessoas, é só pessoas de um lado que produzem e de outras pessoas que consomem. Então não tem meio termo, é só pessoas. Então eu acho que a gente precisa trabalhar muito e demonstrar para os nossos clientes que a nossa padaria é o quintal da casa dele. Esse é o trabalho. As pessoas têm que se sentir bem dentro do nosso negócio. Além de se sentir bem, eles têm que se fazer como que eles estejam no jardim da casa dele, ou na cozinha, ou cada um escolhe qual é o melhor lugar da sua casa que ele possa estar dentro da padaria. Tá bom. Ó, nós temos um intervalo para fazer, daqui a pouquinho a gente vai voltar e eu vou perguntar pro Toninho, quero saber qual é o segredo do pãozinho mais gostoso. Como é que se faz o melhor pãozinho? É o seguinte, as padarias abrem cedo. Qual o segredo para logo cedo, ainda escuro, de madrugada, ter produto fresquinho na padaria? A gente fala sobre este e outros assuntos daqui a pouquinho aqui no Café com Fatos. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Eu sou o Marcos Savoy, de Olho na Notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Estamos de volta, Café com Fatos, aqui nesta quarta-feira, entrevistando o presidente do CIPAM, Antônio Carlos Henriques, conhecido como Toninho, falando aqui um pouquinho do setor da panificação, falando do setor industrial, enfim, dando uma abordagem a respeito da economia que vive aí eternamente na pauta ao longo deste ano de 2015. Toninho, agora passando um pouquinho para esse recorte, não diria nem regional, mas aqui municipal, para a nossa grande audiência de São Caetano do Sul. Qual o perfil hoje do consumidor da padaria? A gente brincava até na nossa última entrevista aqui, no bate-papo, ainda na nossa parceira de conteúdo, a Web TV São Caetano, de que hoje a pessoa vai na padaria, faz tudo, inclusive compra pão. E o perfil é exatamente esse, a pessoa continua indo como extensão não só da casa, mas extensão do trabalho, marca encontros, marca reuniões, leva a família. O tempo, entre aspas, gasto na padaria é cada vez maior? Isso é bom para nós. As pessoas realmente estão buscando a padaria como um espaço de eles fazerem reuniões, de contratar pessoas, que a gente vê assim, algumas empresas que os seus gerentes ou os seus RHs vão até lá para poder entrevistar e tudo mais, e também vão lá para comer e para beber. Além disso também. Eu acho que a padaria realmente ela é um centro gastronômico, né? Que hoje a maior parte delas acaba tendo tudo para as pessoas, né? E isso facilita, porque a pessoa também vai comprar pão lá. É isso. Sem dúvida nenhuma. Aliás, é bom declarar e bom deixar claro aqui que a padaria ela é muito importante, tem uma qualidade de pão bom. A padaria que tiver uma qualidade de pão bom, com certeza ela vai atrair as pessoas para irem na sua padaria. Aliás, em muitas casas o pão não é mais o carro-chefe, né? Ou no geral é? O que vende mais? O pão ainda é o campeão de vendas dentro da padaria ou não? Em quantidade sim, em monetariamente não. Porque o valor agregado do pãozinho, ele é um pouco baixo, entendeu? Então, como existem outros produtos com valor agregado mais alto, então o pão passa a ser importantíssimo, porque ele consegue levar as pessoas dentro da padaria, porque elas vão lá para comprar pão também. Né? Isso, mas é isso que atrai, ainda é o que atrai. É o que atrai. Hoje é o maior levador de pessoas à padaria, é isso. E hoje também a padaria acaba levando muitas pessoas também pelo fato dela ter um espaço onde as pessoas possam conversar, possam dialogar. Isso. Eu tenho na minha padaria, incrível que pareça, uma da parte das clientes mais importantes hoje lá são a melhor idade, que fazem café da manhã, fazem almoço lá nos aniversários. Toda semana quase a gente tem uma mesa, 2 mesas de pessoas que vão lá fazer seu aniversário. Que os políticos. Até na semana passada, a gente estava aqui, Toninho, ao vivo, a gente estava aqui na semana passada, e um dos entrevistados, estava no caminho aqui para a TV São Caetano, passei em frente à padaria e vi 2 agentes da política aqui conversando. Ou seja, a padaria, ela tem um diferencial, especialmente no ABC, porque as pessoas utilizam com uma frequência muito grande, diferentemente de outras regiões do estado de São Paulo. Acredito que aqui no ABC é marcante isso, né? Eu acho que sempre foi muito marcante aqui a entrada dos políticos discutindo as coisas que vão fazer. Bate o martelo na padaria. Muita coisa resolvida que interessa ao povo dentro da padaria. É verdade. Aliás, nós temos coisas boas e coisas ruins, né? Porque, na verdade, o pão já foi... por um ex-presidente da República, foi feito como chacota para poder conseguir se eleger também. Não sei se vocês lembram
do Fernando Henrique Cardoso, que ele falou do pãozinho? Falava que o pão era muito caro e que tudo mais, e que ele iria, de alguma maneira, fazer com que isso fosse baixar o pão. E, na verdade, ele fez aquilo mais como um ato político para poder agradar alguma camada da sociedade. Então, sim. Falou em pãozinho, o povão sabe, sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas assim, o pão realmente é uma coisa assim, da alma mesmo, né? Então, mas vamos lá. Qual é o segredo do pãozinho gostoso? Porque você vai é isso que você falou. É gosto, né? Cada um se identifica com determinada padaria e fala assim, ó, eu gosto de comer aquele pãozinho, né? Mas o que dá o diferencial? Na verdade, o que dá o diferencial é o padeiro. É o padeiro. Porque, na verdade, se você analisar direito, Anderson e Leandro, todo mundo usa quase a mesma farinha. A base é a mesma. A base é a mesma. É a mão do padeiro. A mão do padeiro. Mas o pão sai diferente, realmente sai diferente. O cozimento é muito importante também. O cozimento do pão é de suma importância. Se você não tiver... Você pode ter uma massa maravilhosa, um pão feito maravilhosamente, uma massa maravilhosa. Mas na hora de você colocar no forno esse pão, na hora de cozinhar esse pão, não é assar, não. Assar é carne, pão é cozer. Tá vendo? Você não tiver um forno de boa qualidade, que tenha um bom vapor, uma caloria bem dividida, temperatura certa, você vai ter problemas de pães melhores ou piores. Você pode ter um pão com uma casquinha mais fina, mais crocante, e isso que vai dar isso aí, lógico, é uma qualidade de massa bem feita. Por que o pão da padaria é tão mais gostoso do que o pão do mercado? Bem, isso aí, na verdade... Pode ter alguém que discorde disso, mas acho que, no geral, as pessoas sabem que o da padaria é muito mais gostoso, pelo menos eu acho. Na verdade, o mercado ele usa muito produto já congelado, e muitas vezes, se ele não tiver uma técnica de descongelamento boa, correta, porque tem descongelamento e depois tem a fermentação para poder crescer. Ele vai, de alguma maneira, tirar propriedades do pão e o pão realmente não vai ficar bom, vai ficar um pão pesado. Uma carne fresca e a carne congelada. Com certeza, com certeza. Se você não souber descongelar a carne ou qualquer outro produto... Sente diferença no sabor. Mata outra curiosidade. Que hora abre sua padaria? 5h30. 5h30 da manhã. Você bota o pé dentro da padaria do Toninho ou qualquer outra grande padaria, qualquer outra casa que oferece serviços desse tipo aqui, você entra lá, tem um monte de produto fresquinho. Você fala assim, de ontem. Não é de ontem, foi feito na hora. Que hora entra o primeiro funcionário na tua padaria? Na verdade, quando está fechando, está entrando o grupo que trabalha durante a noite. Então não para. Não para. Por isso que a gente fala que a padaria trabalha 24 horas. Isso é importante saber. Na parte comercial, não. Mas na parte industrial, trabalha 24 horas. 24 horas. Bom, então vai ter que matar outra curiosidade. A maior parte, se não a totalidade de dono de padaria é português. E todo português está na padaria desde cedo. Em Portugal, todo mundo levanta cedo? A padaria do Brasil é totalmente diferente da padaria de Portugal. Isso é legal saber. Muito diferente, legal muito diferente. Por quê? Tem alguma coisa meio que parecida com a nossa, que foi algumas pessoas que voltaram, tanto do Brasil como da Venezuela, e que alguém construiu algum tipo de padaria parecido com a nossa. A padaria lá, você vai na padaria, normalmente só tem pão. Só tem pão? Nada mais. É mesmo? Nada mais. E o pãozinho lá é pãozinho mesmo? Ou não temos pão francês lá. Não, como é que eu chego numa padaria em Portugal e eu quero um pão? O que é mais parecido com o nosso pão francês é o papo seco, que eles chamam. Então eu chego lá no pão, eu quero um papo seco. Aí ele te dá um pãozinho. Um quarto de pão, que eles é um meio de quarto, que é um pão que tem 4 pedaços de pães. Então é mais ou menos desse. É o café com leite que não pode falar nesse horário, né? É o café com leite não pode falar nesse horário. É lá que você compra cacetinho? Não, cacetinho é no sul, né? É no Rio Grande do Sul, né? Tá certo. Mas por que o pão francês? Mata outra curiosidade também. Na verdade... Que história de pão francês? Na verdade, também não sei muito bem. É um produto que as pessoas... deram esse nome, né, a esse pão. E ficou, o pão francês. Porque, na verdade, muitos falam de pão de água, na verdade. Isso, é um pão de água. E em muitos lugares se fala de pão de água. E aqui, em São Paulo, principalmente, o pão francês. Mas a padaria do Brasil, ela chegou a ser modelo para a maior parte dos países no mundo. É mesmo? Inclusive, nessa entidade internacional do qual nós fazemos parte, o IBC, ela levou para muitos lugares, muitos países, o modelo da padaria brasileira. Porque se você for aqui na Argentina, por exemplo, você vai sentir que a padaria argentina não tem nada a ver com a nossa. É uma padaria europeia.
exatamente para a padaria europeia. O que é parecido conosco é a confeitaria, a doceria que eles chamam lá. Eles trabalham a doceria como nós trabalhamos a padaria, com base de alimentação, a padaria café, é só pão. É só pão. Então, assim, realmente a padaria de São Paulo. Não é nem do Brasil, é de São Paulo. É de São Paulo. Agora, depois da gente trabalhar um pouco a padaria de São Paulo, hoje já encontra padarias em alguns estados brasileiros, bem parecidas com Não, as eu não nossas. sei se isso também é uma marca da nossa padaria paulista, ou paulista, paulista, né, do estado de São Paulo, mas enquanto a gente está conversando aqui, o pessoal está colocando imagens lindíssimas aqui de produtos que são produzidos na padaria. A gente sabe que dentro da padaria a compra por impulso é muito forte. E a valorização do artesanal. Você falou agora, é a mão do padeiro, mas é a mão do padeiro, é a mão do confeiteiro, é a mão do profissional que faz o bolo, que faz a torta. Tudo isso nós estamos vendo aí faz nas a imagens. pizza, Compra faz a comida. Então, isso é uma marca nossa também? A valorização desse profissional? Eu acho que nós não podemos perder isso em hipótese nenhuma. A mão do profissional, por isso que estou falando, você acabou de falar aqui agora há pouco, que a gente come pão de diversas padarias e nenhum é igual. E todos usam praticamente os mesmos produtos: água, sal, fermento e farinha. Isso vale para os outros produtos também? É. A torta, o Sem bolo... dúvida nenhuma. Aí já entra uma condição diferenciada de alguns produtos com mais qualidade, com mais condições e tal. Mas a base é a mesma. Não, mas o visual, eu estou me referindo ao gosto, beleza, eu estou me referindo ao visual. O visual é a mão do... Que é muitas vezes aquilo que atrai, o que faz você comprar. Você compra com os olhos. Você compra com os olhos. O visual é o padeiro, é o confeiteiro, é o pizzaiolo. Esse é que é o profissional. Ele é que faz a modelagem, ele é que dá o acabamento final desses produtos. Agora, Toninho, olhando para o futuro, médio, longo prazo, qual que é o limite dessa diversidade nos produtos oferecidos na padaria? A gente tem lanches, a gente tem pizza, doces, tem padarias mais abrangentes, vendem revistas, itens básicos do supermercado. Hoje tem padarias com vinícolas, com adegas. Qual que é o limite de tudo isso? Vai chegar um tempo que vai ser um mini centro de compras a padaria, em muitos casos já o é, mas tem um limite para isso? Eu não acho que tem limite. Eu acho que tem invenção e modernização e melhorias. Você pode criar novos produtos. Criatividade. Você vai criar novos produtos com aquilo que você tem lá dentro. E o cliente te obriga a isso. Porque, na verdade, você tem a todo momento que tem que apresentar algum tipo de produto diferente. Que é para você poder atrair aquele cliente, porque senão ele vai todo dia ver aquele pão igualzinho, vai chegar uma hora que ele vai cansar. Ele não vai enjoar o pão francês, esse pão que nós produzimos, não enjoam outros pães, que nem pães de dog, esses pães que tem mais tombados por doce, eles dão uma enjoada. Mas esses pães que a gente produz de sal, esses pães simples, eles não enjoam. Dificilmente você vê alguém que não deixa de comer esse pão porque enjoou do pão, não. Ele pode comer menos porque tem algum tipo de restrição ou coisa parecida. Mas eu acho que a padaria dos últimos 12 anos, 15 anos, ela se reinventou. E agora nós precisamos nos reinventar novamente. Eu não sei se é no processo, se é no atendimento. É lógico que nós temos obrigatoriedade de cada dia melhorarmos, mas nós precisamos buscar um novo modelo de negócio. Muito bem. A gente falou bastante aqui sobre crise, sobre os problemas que o país está vivendo, e a Fátima Jumini, acho que é isso, é aposentada, ela diz assim: nesse ano de crise, quero saber qual é a receita que as padarias têm para manter o setor em alta no final do ano. É um momento especial também. Sem dúvida, o final de ano é fundamental porque é um momento de a gente buscar aí uma melhoria dentro do nosso negócio, com produtos de Natal. Na verdade, eu acho que a gente precisa prestar serviço para as pessoas. Da vez das pessoas ficarem, principalmente na cozinha, fazendo a sua ceia de Natal... nós fazemos para você. É exatamente isso. A gente já fazia isso há algum tempo. Não precisa se preocupar. Sem dúvida. Então, assim, eu acho importante que a gente possa prestar algum tipo de serviço, seja de lanches, ou seja de uma ceia mais simples, ou seja de uma ceia mais completa,
mas eu acho que nós temos essa obrigatoriedade. Nós já fazemos isso na nossa padaria, mas nós acho que temos que fazer com que isso seja algo pontual e que a gente consiga buscar uma ceia não só para o cara que tem muito dinheiro, mas para todas as pessoas que frequentam o teu negócio. Isso. Eu acho que nós temos essa obrigação. E eu acho que temos que buscar produtos que também as pessoas se sintam atraídas, mesmo com um preço que não seja tão baixo assim como elas gostariam, mas que se sintam atraídas, que levar para casa. E isso é o nosso negócio, é o que vocês falaram. 85% do que se vende na padaria é imposto. Né? Você tá lá dentro, eu conheço gente que fala assim, eu quero ficar 5 minutos aqui, porque se eu ficar 10 minutos eu vou estourar o orçamento. E não vai com fome, não. Não vai com fome, e não leva criança. Aí é pior. Passou no caixa, é bala, chiclete, chocolate. Falamos de muita coisa gostosa aqui, mas, de novo, quero pegar um gancho anterior do Toninho, até para complementar a informação. O Toninho falou em queda no volume de pessoal, né? No consumo dentro das padarias, né? Isso está provocando já desemprego, isso pode causar no curto e no médio prazo problemas para as empresas. Você comentava conosco aqui que tem padarias que estão com problema, estão na corda bamba aí. Podemos ter fechamento de padarias aqui na nossa região, Toninho? Com certeza, você não tem a dúvida disso. Nós vamos ter empresas que vão ter, que já estão com algum tipo de dificuldade, que dificilmente vão passar por essa crise sem ter fechamentos. E o pior disso é que as outras empresas que estão próximas e que entrarem nesse jogo podem ir junto também. Nós já passamos por isso lá há 15 anos atrás, ou mais, que nós tínhamos 1.350 padarias na nossa região, hoje temos aproximadamente 1.000. E eu acho que se a gente não tomar cuidado, uns 10% das padarias vão... Quantos empregos hoje o setor gera? O emprego, 18 mil empregos diretos. Aqui na região? Na região. E teve demissão aí nos últimos tempos? Já temos aí, principalmente as casas de maior porte, já estão demitindo algumas pessoas que estavam ali mais ou menos assim, meios que extras, né? Que a gente fica sempre com aquela preocupação de ter um atendimento ainda cada dia melhor, né? E já estão demitindo. Eu mesmo já demiti, mas em torno de 3 pessoas, que no meu caso são 10%. Então, já é significativo. Então, já é significativo. Então, assim, nós temos 18 mil empregos aqui na região diretos, contando só com padarias, não com indústrias, que aí sobe para muito mais. E a gente sabe que podemos ter aí, se não tivermos uma melhora rapidamente, nós podemos ter muita demissão. E qual a frequência, Toninho? Cerca de 1.000 padarias, 18 mil empregos diretos, e o público que a gente fala é de quanto? Nós temos uma média de público na nossa região em torno de entre 900 e 1.000 padarias em média, né? 1.000 pessoas na padaria? Por dia. Por dia? Em média, né? Média. Porque tem padarias que entram 3.000, outras entram 1.000 e poucas, outras entram 500, mas em média em torno de 900 a 1.000 pessoas. Nós temos a nível Brasil em torno de 50 milhões de pessoas que entram nas padarias por dia. É 1/4 da população, mais ou menos, do Brasil. Ai, que beleza. Estamos caminhando aqui para o final da conversa, mas ainda dá tempo de ouvirmos aqui a voz dos nossos telespectadores. O Leandro Gomes está nos assistindo. Um abraço, xará. Leandro. Xará aqui do Leandro Amaral. Está dizendo assim, as padarias estão mais modernas. E agora, elas competem com restaurantes e cafeterias? Como é que é essa convivência no mercado? Boa pergunta. Eu acho que é uma excelente pergunta. Eu acho que, na verdade, nós não competimos. Nós simplesmente achamos um nicho de mercado que estava meio que abandonado. Então, o setor sentiu-se na obrigação de atender aos clientes que estavam indo lá pedindo alguma coisa diferenciada. Então, assim, quando o setor percebeu que havia uma lacuna nos restaurantes que não estavam dando esse tipo de serviço que nós poderíamos dar, e para nós foi bom, porque era um momento de transição, entende? Então, quer dizer, era um momento parado da padaria e nós simplesmente inventamos que poderíamos ter ali um mercado que poderia ser interessante para nós. Eu acho que foi um momento interessante que o setor viu e que poderia prestar esse serviço à população.
Muito bom. Né? E a média das padarias hoje, todas elas, boa parte já estão modernizadas já ou não? Ainda falta muito? Eu acho que não. Eu acho que deu uma melhorada. Eu acho que os últimos 10 anos nós tivemos avanços grandes aí no setor, mas eu acho que ainda precisamos exatamente nessa questão de melhorarmos mais ainda, não só as instalações, mas nós precisamos melhorar principalmente a questão produtiva e nós temos que, de qualquer jeito, buscar novos produtos e principalmente produtos artesanais e pães diferenciados com uma fermentação mais prolongada, uma fermentação mais longa e que dão uma qualidade e uma durabilidade no produto. E também pães com mais fibras, com mais produtos que sejam mais saudáveis. Inclusive, isso é uma exigência do público, sem inclusive, dúvida. Né? O consumidor está buscando isso. Sem dúvida. E nós também temos a obrigação de criarmos um pão que não tenha o glúten, que tem pessoas que não podem ingerir glúten. E eu sei que é uma população pequena, mas que a gente tem que buscar uma atenção especial a eles. E eu acho que a gente é uma maneira também da gente atrair as famílias que às vezes não deixam de ir ou até na padaria para comprar alguns produtos, até para não fazerem frente àquelas pessoas que não podem comer esse produto. Sim. Então, na verdade, eu acho que temos aí alguns nichos de mercado que são importantes e nessa entidade internacional na qual a gente faz parte, há um trabalho de gente buscar essas fermentações com a massa madre, que era 1900 e nada que fazia, né? Que antigamente não tinha fermentação com fermento biológico, né? Era tudo fermentação natural. A massa era a própria fermento. Mas isso faz o quê? Fica mais gostoso e dura mais? É isso ou não? É isso aí. Todo o pão que tiver uma fermentação mais prolongada, ela tem sempre um sabor melhor e uma durabilidade maior. Por exemplo, eu tenho um pão lá na minha padaria, que é o pão italiano, que é 24 horas de fermentação. Ele não tem fermento biológico, é a fermentação da própria massa. É aquele fermento que eles chamam a massa madre. Tá bom, mas aí eu compro um pão desse, eu posso comer ele 2, 3 dias. 2, 3 dias. Tranquilamente. Até porque o pão italiano, ele só é bom depois do outro dia. É melhor no outro dia, porque ele tem mais... A crosta dele fica mais forte. Ao passo que o pão francês, na hora. alguns casos, você tem que comer na hora. Por isso que a gente tenta ter pão quente a toda hora. Porque você compra um pãozinho de manhã, você vai comer à tarde e já está diferente. Você tem que saber comprar um produto para poder tê-lo em melhores condições. Ótimo. Mas tem o pão francês que também tem uma durabilidade maior. Entendi. Um pão que tem um cozimento melhor, uma fermentação mais não tão rápida, também acaba tendo uma durabilidade maior também. Tá bom. E o segredo para os profissionais da área, que eu sei que essa é uma preocupação grande do CIPAM. Formação de gente que atende, de gente que está dentro da indústria. Falamos dos artistas, dos confeiteiros, esse pessoal. Nós temos no Brasil hoje cursos que formam esse pessoal em quantidade para atender a essa demanda que as padarias têm? Na verdade, cursos nós temos. O que falta são as pessoas para irem nesses cursos. Na verdade, assim, as pessoas ainda não gostam tanto de trabalhar na padaria. Parece que trabalhar na padaria não é tão status quanto trabalhar num shopping, vamos dizer assim, tá? E é uma coisa que a gente tem que quebrar esse paradigma. Temos que buscar uma alternativa. Inclusive, a gente está pensando em fazer uns filmes bem pequenininhos, demonstrando que a padaria é de muita importância e que quem trabalha na padaria, ela vai trabalhar com a base da alimentação do Brasil e do mundo. Então, eu acho que é importante que as pessoas saibam que também podem fazer carreira na padaria. Isso é importante. Sabe? Que o profissional é valorizado. É valorizado, né? Que é importante que também tem benefícios na padaria e que as pessoas devem se sentir orgulhosas de trabalhar na padaria, que elas vão trabalhar com os principais produtos da base alimentar do mundo, que são a base da alimentação, tanto do pobre como do rico. E como você falou aqui, aliás, foi o Leandro que falou, onde se encontram os intelectuais, os políticos, todas as pessoas importantes de uma cidade são encontradas ali na padaria. Então, eu acho que é legal exatamente isso. Nós precisamos quebrar esse paradigma
de as pessoas acharem que trabalhar na padaria é algo menosprezo. Era que nem trabalhar antigamente cozinheiro. Quando falou que era chefe, cozinheiro, aí já todo mundo gostou. Então, eu acho que nós precisamos quebrar isso, nós vamos quebrar isso e vamos demonstrar para as pessoas que trabalhar na padaria é muito gostoso. Além de ter produtos gostosos, tem cheiros maravilhosos e também vai ter a importância de você estar falando com pessoas a todo momento. O que dá prestígio para esses profissionais. Sem né? dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós temos que trabalhar isso. É isso aí. Bem, o Luiz Seixas, do bairro Barcelona, aqui em São Caetano do Sul, está perguntando, Toninho, você representa o sindicato dos donos de padaria, e os trabalhadores, tem sindicato também, não? Oh, muito forte. Tem, né? Aliás, muito forte. Aliás, eles é que fazem com que a gente se obrigue também a buscar esse conhecimento, porque realmente o setor de panificação, na parte profissional, muito bem representado. Um sindicato forte que tem realmente na sua presidência uma pessoa que eu respeito muito, que é o Chiquinho Pereira, e o seu vice é o Pedro Pereira, também são pessoas que realmente batalham demais pelo setor. E na verdade, assim, tem certos momentos que a gente não estamos em lados opostos. Ah, sim. Em muitos momentos, nós trabalhamos em conjunto até para que possamos buscar benefícios e melhoras para o setor. Porque parece que sindicato profissional e sindicato patronal são adversários. E na verdade não são. Na verdade, eles só vão buscar uma melhora dos salários, que é um direito deles, e nós vamos buscar uma maneira de conseguirmos pagar essas melhoras. E em certos momentos que precisamos ter uma força política maior, a gente se une, junta forças e corremos atrás do nosso prejuízo. Isso. E falando em hora, nossa hora aqui que tá super em cima já, tempo esgotado. Hoje o café com fatos e com pão também. Aliás, por isso está dando tanta fome aqui. Antônio Carlos Henriques, o Toninho, presidente do CIPAM, mais uma vez abrilhantando aqui com informações, falando do cenário econômico, falando do dia a dia da panificação, claro, com um retrato especial da região do ABC. Toninho, obrigado pela gentileza da entrevista. Sucesso nessa reta final de 2015. Obrigado, agradeço mais uma vez o convite. É sempre muito bom estar ao lado de vocês, pessoas importantes da comunicação aqui da nossa região. E quero deixar aqui um abraço a todos os consumidores, a todas as pessoas que vão nas padarias, do ABC de São Paulo ou do Brasil, não importa. O importante é que vão nas padarias. E aproveito aqui a todas as pessoas que dia 11, 12 e 13 de novembro possam ir no Vera Cruz, na quarta-feira, a Panex vai acontecer lá. Muito obrigado a todos e a todos os donos de padaria, a todos os funcionários de padaria. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem na base alimentar do nosso setor, do nosso ABC, do nosso São Paulo e do nosso Brasil. É isso. Lembrando que 16 de outubro é o Dia Mundial do Pão. Ponto final. Tá terminando aqui o nosso Café com Fatos. A gente volta, se Deus quiser, na semana que vem, a partir das 8 horas da noite, aqui no canal 9 da NET, na TV SC, na Web TV São Caetano para todo o planeta. Muito bom, grande abraço, até a próxima. Tchau!